Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. E é sempre um prazer estar aqui consigo nestas tardes que, digo isto algumas vezes, não é? Esteja o frio que estiver, a chuva que estiver, ou se calhar está-nos a ver do outro lado do mundo e tem a sorte de estar calor. Seja qual for a temperatura, lá fora, aqui dentro, está sempre quentinho. Muito agradável. E hoje está mesmo quentinho. Hoje está mesmo quentinho. Pronto. Não é só no nosso coração e no nosso sorriso e na nossa conversa. A temperatura aqui no estúdio está ambiente, hoje temos direito a quentinho. Às vezes, eu acho que, Cláudia, estão a tentar que nós façamos mesmo o que prometemos, que é de vir de pantofinhas um dia destes. Para o Natal, eu já imagino o Natal, vimos de pantufas, pomos coisas na árvore de Natal, abrimos uns presentes. Isso, abrir os presentes é que era. Não era? Sim. Olha, temos que pensar nisso, não é? Aquela tradição. Está aprovado. Está aprovado. Aquela tradição, porque há quem só abra os presentes no dia 25, não é? Então nós podemos também fazer isso. Podemos. Outros abrem a 6 de janeiro, é verdade. Também podemos abrir no 6 de janeiro, nós não nos importamos. Fazer várias... Celebrar com várias pessoas. É verdade. No dia 24 para 25. Exato. No dia 6. A questão este ano é só que 24 é domingo. Pronto, nós se calhar não vamos estar cá, não é? Acho eu. Fazemos um programa... Fazemos logo no 25. A falar sobre Ou então fazemos no 22. 22, 25, 1, porque é o, pronto, 31 que eu faço antes de casada e 6, acho que 5 dias de prendas. Parece bem? E umas pantofinhas nesses dias todos. Combinado. Combinado. Então aqui um dia já muito animado. Hoje temos duas convidadas, já viu o nosso promocional, já sabe. A nossa primeira convidada é a Andréa Araújo, a consultora de seguros, e que nos vem falar como é isto de empreender na área dos seguros e de mentoria para profissionais de seguro. E não ficamos por aqui, ficamos com a segunda convidada, que é a doutora Teresa Reis, médica psiquiatra, doutorada em medicina, mestre em investigação clínica, coordena um projeto único e inovador em saúde mental perinatal num hospital público e desenvolve atividade clínica especializada na área de saúde mental perinatal. Vamos saber o que é isto desta área de saúde. Já sabemos que saúde mental é sempre importante, claro, não é? Hoje numa área específica. E, Cláudia, as nossas redes sociais, porque hoje com duas convidadas não podemos ficar aqui na conversa. Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres, contém toda a informação relacionada com o nosso programa, e através do YouTube, acesso aos programas completos para que não perca nada e, claro, possa partilhar. Então, ficamos por aqui e vamos... A Cláudia disse-lhe isto, ela começou a correr. Não, mas agora vamos dar então o tempo à nossa primeira convidada. Vamos passar ao separador. Até já. E recebemos então a nossa primeira convidada, a Andréa Araújo. Seja muito bem-vinda. Olá, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço pelo convite. E para nós é um prazer receber aqui alguém que é consultora de seguros, mentora de profissionais de seguros, que foi distinguida recentemente nessa área, mas que ainda tem na sua história aqui um percurso de empreendedorismo. Portanto, é aqui uma mulher daquelas que tem que estar sentada no nosso... Sempre com as mangas arregaçadas. Sempre pronta. Acho que qualquer mulher hoje em dia tem que estar de mangas arregaçadas, não é? Nós temos várias funções, não só a nível pessoal como profissional, uma coisa que não acontecia antes, não é? Os nossos avós, os nossos bisavós, as mulheres estavam em casa, não é? E hoje em dia nós temos que ter... uma série de funções e de atividades e temos que ser muito boas em todas elas, para estarmos felizes e realizadas. Querem que fale então um bocadinho? Saber o seu percurso, de onde é que é? Como é que surge aqui o empreender na sua vida? Sim. Então eu sou natural de Lisboa, moro há cerca de 8 anos em Magoito, que é uma praia de Sintra. Gosto disso. Maravilhosa, maravilhosa. Magoito é lindo, Sim. Empreendedora há mais ou menos 4 anos, portanto eu tenho 12 anos de experiência em seguros, portanto trabalhei em várias seguradoras. Portanto, quer dizer que os seguros já vieram primeiro na sua vida antes até do empreender. Exatamente. Qual é que é aqui a sua formação académica, o seu percurso académico? Eu sou licenciada em Gestão Hoteleira e Restauração, porque eu comecei a trabalhar aos 16 anos.
Inteiramente por opção, Porque achava que já tinha que arregaçar as mangas. sim, já queria ganhar o meu dinheirinho para as minhas coisinhas e não ter que estar a pedir. Comecei na área da restauração e gostei bastante, foi uma grande escola e foi esse o motivo de eu querer tirar a minha licenciatura em Gestão Hoteleira e Restauração. Porque depois queria ir mandar naquilo tudo. Exato. Exato. A gestão é para isso, é para ir mandar naquilo tudo. É para gerir. Para gerir, tudo muito bem, estruturado e organizado. Pronto, eu já tinha começado aos 18 anos na área dos seguros e, portanto, quando terminei a minha licenciatura, eu já tinha um percurso feito na área dos seguros. E, portanto, o que eu pensei na altura foi, para eu começar do zero em gestão hoteleira, acabaria por ganhar menos do que aquilo que eu já estava a ganhar nos seguros. Pronto. Eu trabalhei em várias áreas, portanto, pagamentos a fornecedores, renta-cares, trabalhei em gestão de sinistros, subscrição, controle de fraudes, assistência em viagem, pronto. Daí os 12 anos e a minha vasta experiência nesta área. A lidar com clientes, a lidar com as marcas clientes, também, não é? Marcas, parceiros, sim. Portanto, é aqui uma grande gestão. Portanto, aqui deu jeito um bocadinho a gestão, apesar de não ser hoteleira, deu jeito aqui um bocadinho a gestão. Sim, claro que sim. Pronto, depois chegou a certa altura em que eu comecei a sentir realmente que queria mais, tinha capacidade para mais e apesar de estar satisfeita nas funções que tinha, sentia que não havia a possibilidade de eu progredir nas funções que tinha. Pronto, ao mesmo tempo queria também ganhar mais, não é? E portanto achei, eu e o meu marido, que era a altura de empreendermos. Ele juntou-se a mim, comprámos uma relote, não é? Engraçado. Uma relote. Tal e qual, uma relote. Transformámos, pronto, contratámos uma empresa que nos transformou a carrinha num food truck. Portanto, desde o branding ao marketing, tudo foi feito por nós, ok? O seu marido também é dessa área? Não, nada a ver. Então, de onde é que vem esta vontade de empreender? Só isto de eu quero ser mais autónomo financeiramente, quero progredir mais? Em vários sentidos, não só a parte financeira, mas principalmente eu quero gerir o meu tempo à minha maneira, a minha vida à minha maneira, quero me sentir feliz e realizada, mas ser eu autonomamente a gerir tudo. Esta sua ideia, que é uma ideia muito pós-pandémica, não é? Que veio depois da pandemia, muitas pessoas pensaram isso, para vocês já antes da pandemia vocês já a tinham. Pronto, sim, isto foi antes da pandemia. Exatamente. Pronto, nós começámos então com o food truck, fazíamos eventos. Depois ficámos num espaço que foi completamente remodelado para as pessoas irem. Portanto, é um género de um espaço de restauração, mas ao ar livre. Sim. As pessoas poderem estar em família e usufruir do espaço com as crianças. E vocês faziam o apoio com a... E nós fazíamos o apoio com a food truck. Pronto, nós vendíamos crepes, waffles e gelados artesanais. Maravilha. Temos tanta pena. Poderia ter sido esse hoje o negócio que vinha a apresentar, mas pronto. Posso lhe dizer que ainda hoje recebo contactos para fazermos eventos, na verdade, sim. E então, se calhar é algo para, quem sabe, no futuro. Quem sabe, um dia, sim. Ressuscitar. Era um negócio que me dava muito prazer, ao mesmo tempo muito trabalho, porque ninguém imagina o trabalho que está por trás de preparar um evento, gerir estoques, tudo. É muito trabalhoso, muitas horas dedicadas, mas de facto estávamos satisfeitos porque as pessoas aderiram imenso ao conceito, era uma coisa diferente. O que temos em Portugal, na maioria, são as relotes dos crepes e, portanto, trazíamos aqui um bocadinho mais, não é? As panquecas, os crepes, os waffles, que é o Bubble Waffle, não sei se já ouviram falar. Pronto. E depois tivemos a oportunidade de estar num espaço então mais fixo, digamos assim, e fomos convidados pelos donos do empreendimento a abrir uma loja física. Portanto, remodelar completamente um edifício e transformá-lo numa pancake house e numa gelataria. Portanto, era um único edifício, mas tinha as duas frentes, os dois negócios. Pronto, decidimos avançar. Lidam muito bem um com o outro, pancake house e gelataria. Certo. Lida tudo Sim, muito com especialidades de café, cappuccinos, pronto. As pessoas, mais uma vez, aderiram super bem, porque a questão das panquecas também era mais virada para um conceito mais saudável
e, portanto... Era? Que sim, engraçado. sim. As pessoas aderiram muito bem, só que depois veio a pandemia, não é? Que ninguém estava à espera, ninguém contava. Pronto. Ainda assim adaptámos-nos muito bem, porque começámos a fazer entregas ao domicílio e as pessoas, pronto, valorizavam isso, não é? Porque não queriam sair, tinham receio. No entanto, chegou uma altura, como todos sabemos, em que qualquer tipo de contacto, mesmo as entregas, as pessoas não queriam, não é? Portanto, estávamos naquela fase em que não sabíamos muito bem o que era isto do Covid e, portanto, as pessoas deixaram de consumir. E eu acho que também começaram a fazer muita coisa em casa. Eu acho que panquecas, pão, foi das coisas que as pessoas mais fizeram em casa. Panquecas, crepes, bolos, não é? Essas coisas por aí, as pessoas já faziam muito em casa porque estavam em casa, não é? Sim. Experimentaram Para se 1059 receitas. Sim. Pronto, então nessa altura nós tivemos que tomar a decisão de fechar, portanto, financeiramente falando, não é? Eu era a sócia-gerente, sim. E então a melhor decisão seria encerrar. E então a partir daí eu pensei em voltar aqui à minha área de experiência e paixão, que eu adoro o que faço, não de forma empreendedora, porque pronto, há ali aquela fase de certo luto, não é? Quando nós investimos tempo, esforço e dinheiro, tem que haver ali um período de recuperação, digamos assim. E então eu decidi trabalhar por conta de outrem, mais ou menos um ano, e então trabalhei numa mediação de seguros. Eles gostaram imenso de mim, adaptei-me rapidamente às funções, já era, na verdade, o braço direito deles. Mas depois, passado algum tempo, voltou aquele bichinho, não é? Porque quando nós já temos a experiência de trabalhar por nossa conta, gerir o nosso tempo, o nosso horário... É difícil voltar atrás, não é? Sim, ganharmos, na verdade, o dinheiro que queremos, não é? Porque quando nos esforçamos e dedicamos, os resultados aparecem. Era um bocadinho complicado estar ali limitada a um ordenado e a um horário. Pronto. E houve aqui um ponto de viragem muito, muito importante para mim, que é, eu tenho uma filha pequenina, ela neste momento tem 3 anos e 4 meses, e nessa altura eu saía às 7 da tarde e a minha filha era a última a sair da creche. E portanto aquilo começou a causar-me Mexer consigo, não é? Sim, um desconforto enorme. E, portanto, eu decidi não vou continuar aqui porque isto não está a ser bom para mim, não está a ser bom para a minha filha e eu quero ter a possibilidade de estar mais tempo com ela, de poder gerir o meu tempo e acompanhar o crescimento dela. Isto é muito importante para mim. Então, agarrei em mim, fui falar com os meus chefias, não é? Os donos da mediação. Eles ficaram muito tristes porque gostavam muito de mim. Inclusive queriam-me aumentar, mas não era propriamente, portanto, a questão... Não era só a parte financeira, Sim, não é? era muito mais a questão de poder acompanhar a minha filha e não estar ali limitada a um horário. Portanto, falei com eles, eu era o braço direito deles e, portanto, eles precisavam de alguém que viesse absorver as minhas funções e substituir-me, portanto acordámos que eu ficaria um pouco mais de tempo até entrar alguém, aprender e depois então eu sair. Foi isso que aconteceu. Depois tive ali mais ou menos um mês de reflexão. Queria voltar para os seguros de forma independente, mas queria perceber quais eram as alternativas, o que é que fazia sentido para mim. Então tive uma ou duas propostas em cima da mesa. E, portanto, nessa altura decidi que realmente a melhor aposta seria na DS Seguros, portanto é uma marca do grupo Decisões e Soluções, é o maior mediador a nível nacional e estou super satisfeita, fez agora um ano, o mês passado fez um ano em que estou com eles, na DS Seguros, e estou... Mas que está como empreendedora, um bocadinho aqui como por conta própria, não é? Sim. Eu sou agente de seguros e trabalho de forma independente. Pronto. A DS Seguros tem acordo com a maior parte das seguradoras e esse foi um dos motivos de eu ter escolhido trabalhar com eles. Poderia depois também dar aqui uma oferta variada aos seus clientes. É isso mesmo. Pronto. Eu queria ter a possibilidade de... ou seja, para explicar, um cliente quando faz um seguro connosco e gosta do nosso trabalho e está satisfeito, vai querer fazer os outros seguros que tiver ou que queira fazer, não é? E, portanto, isso era importante para mim, eu ter um leque de oferta
boa para dar ao cliente. Porque na realidade nenhuma seguradora, nenhum produto é bom para toda a gente, não é? Cada pessoa tem Cada as pessoa suas tem as suas necessidades. necessidades e também exigências e Claro. é um bocadinho custom, é um bocadinho personalizado, não é? Sim. Cada seguro. Sim, sim. Portanto, cada pessoa tem as suas necessidades, a sua família, pronto, ou a sua empresa e, portanto, tem que haver realmente esta oferta variada para poder dar várias propostas ao cliente e ajudá-lo para aquela que fizer mais sentido para si. Neste ano foi distinguida aqui dentro dessa empresa, não é? Pelos bons resultados, em Sim. pouquíssimo tempo. Sim. Em setembro fui distinguida como a consultora número 1 a nível nacional, dentre mais de 1000 pessoas, porque tive o crescimento de carteira mais rápido. Eu comecei a minha carteira do zero e atingi 200 mil euros de carteira de seguros ao fim de 9 meses, ok? Isto tem a ver com a minha forma de ser, a minha forma de estar, e também por toda a experiência que eu já tenho, anterior à ADS, e portanto quando eu decidi avançar com eles eu disse, ok, vou por este caminho, mas vou planeá-lo de forma muito estratégica, no sentido de conseguir rapidamente ter resultados e chegar aos meus objetivos. E Foi isso ao que fiz. fazer isto decidiu passar ao próximo nível, ou seja, e agora ajudar outros profissionais de seguros. Sim. Pronto, posso dizer que neste momento estou um bocadinho assoberbada com tantas funções, não é? Mas a culpa, entre aspas, é inteiramente minha, porque fui eu que me coloquei neste papel e é isto que eu quero fazer. Portanto, a partir do momento em que eu sei que o meu método próprio, porque é um método próprio que eu aplico. É isso que nós estamos aqui hoje a falar. Vem falar de mentoria, não é? Estamos a falar da mentoria para os profissionais de seguros, mas que na realidade este método que faz a mentoria é um método que é seu. Sim, sim. Portanto, é um método próprio que eu aplico. Que não vamos revelar aqui, mas que pronto, quem quiser vai ter que contactar aqui a Andreia, não é? Sim. Portanto, ao fim e ao cabo, todos os negócios precisam ter um planeamento e uma estratégia com foco em resultados. Qualquer negócio, portanto, e os seguros não são diferentes. Agora, no nosso país há uma forma muito tradicional de trabalhar a mediação de seguros e eu acredito 100% que há formas muito mais eficazes de trabalhar a mediação de seguros, prestar um bom serviço ao cliente e fazer o nosso negócio crescer, ok? Uma das coisas que eu sei e que sinto muito dos meus clientes é realmente a falta de resposta das mediações em tempo útil. Nós estamos neste momento numa fase em que as pessoas andam a correr e querem respostas rápidas. Porque às vezes é só naquele tempo que têm tempo para... isto é tratar. uma redundância, mas é só naquela altura específica que têm tempo para estar a olhar para aquele assunto. Exatamente. Não é? Pronto. E se calhar se não fizerem nada, mantêm o seguro que já tinham. Exatamente. Pronto. A maior parte das pessoas tem muitas tarefas e muitas funções e, portanto, quando tem um bocadinho para tratar daquele tema, quer tratar, mas também quer ter uma resposta à medida e rápida, não é? Bem sabemos que às vezes são coisas com muito detalhe e que as próprias seguradoras não dão resposta rápida, mas aí está a diferença de ser um bom mediador ou não. É ter um contacto dentro da seguradora que realmente nos ajude e é às vezes fazer um certo pressing para termos uma resposta mais rápida. O mediador é a ponte entre o cliente e a seguradora e que faz toda a diferença em muitas questões, não só na parte comercial e de venda, mas em tudo o que seja a regularização de sinistros, que é quando o cliente precisa efetivamente de usar o seguro. Que é o pânico de toda a gente. E lembro quando saíram aquelas seguradoras mais online, não é? Que hoje em dia tudo é quase online, mas antes não era assim tanto. Que as pessoas diziam, não te metas nisso porque se tiveres um problema, aquilo é um problema, ninguém te atende o telefone. Este é um grande pânico das pessoas, não é? Sim, sim. Nem sempre, porque ainda há muita gente a fazer o seguro online, mas de facto... Também às vezes pela questão dos preços. Pela questão do preço, sim. E porque se pensa sempre, pronto, não vou precisar disto. Sim. O que é certo é que hoje em dia um mediador que tenha parceria, acordo com várias seguradoras, também consegue ter um bom desconto e, portanto, faz toda a diferença o cliente sentir-se apoiado e qualquer coisa que precise ter realmente uma pessoa com quem contar, do que estar desamparado, ter que ligar para a seguradora, vai ser atendido por um call center.
vai falar com uma pessoa, vão ficar de dar Quem espera, resposta. e depois vai para o outro. Depois, às Guarda. vezes, eles também no call center sabem, alguns sabem muito, outros não sabem tanto. Sim. E Possivelmente vai ser necessário vários contactos, vão ter que contar a história várias vezes e depois não vão ter muito resposta. eu confesso que houve uma vez que eu disse: olha, desculpe lá, não leva mal, mas se calhar é melhor falar com o seu chefe e liga-me depois quando me souber responder, está bem? Pode ser. É que parece mal eu saber mais de seguros que você que me está a atender o telefone. E pronto, Certo. e depois ligaram-me. Ótimo, Ruth. Não, fica chato quando tu fazes uma pergunta, Claro. então, mas o prémio, mas eu não sei quê, e a pessoa não sabe responder. Eu disse, então, mas se não sabe responder, não pode estar aí a atender o telefone, não é? Certo, certo. Por isso é Pronto. que é melhor ter um mediador. Sim. Assim, pronto, ele já trata. Um mediador é um especialista nos seguros, não é? seguros, E, exato. portanto, mesmo que hajam algumas situações em que não consiga dar uma resposta imediata, tem sempre um contacto dentro das companhias para ajudar no que for preciso. Pronto, isto faz toda a diferença. Outra forma de trabalhar e que eu acredito é, e que em Portugal não se aplica muito, os mediadores não têm que falar na sua comunicação para toda a gente, para todo o tipo de clientes. É possível, sim, nós trabalharmos com nichos de mercado que façam sentido para nós, e se nós nos colocarmos no mercado como sendo especialistas, eu sou especialista em seguros de saúde e vida, porque eu me coloquei no mercado desta forma, e tenho nichos específicos de mercado que eu trabalho. E quando eu me coloco desta forma no mercado é muito mais fácil eu ter resultados. Eu vou dar um exemplo. Se eu trabalho com médicos, mais facilmente o contacto é passado entre médicos e eu acabo por ser especialista em seguros de saúde e vida para médicos, ok? E é muito mais fácil crescer desta forma, se nos focarmos num nicho específico. Já está aqui a dar uma estratégia, não é? Já estou aqui a dar. Já está aqui a levantar um bocadinho do véu do Sim. que é que consiste esta mentoria. E queria só lhe perguntar ainda de que maneira é que um mediador pode ser um apoio para as famílias? Porque é uma coisa que descreve nas suas redes sociais e que eu achei interessante. Porque é um apoio para as famílias? Pronto, um apoio para as famílias no sentido de as famílias têm necessidades, mas não tendo um conhecimento sobre produtos de seguro também não sabem o que hão de escolher, o que é específico para as suas necessidades. E, portanto, um mediador que consiga identificar quais são as necessidades do cliente, mais facilmente adapta a sua oferta de produto, de seguros, para aquele cliente em específico. E quando eu digo isso, o aconselhamento a famílias é o aconselhamento e o acompanhamento. Acho que é muito importante. E isto aplica-se, se calhar, a tudo, não é? Nós, quando temos um cliente, não é para fazer uma venda uma única vez. Se nós nutrirmos a relação com o cliente e continuarmos ao longo do tempo a acompanhar aquele cliente, mostrar que estamos aqui e que estamos disponíveis para ajudar, ele vai valorizar isso. E, se calhar, vai lembrar-se de nos sugerir a um amigo, a um conhecido, a um colega de trabalho. Então, qual é aqui esta importância de ser acompanhado? Estamos aqui a entrar nos minutos finais, não é? Qual é aqui a importância de ser acompanhado para ter aqui este sucesso exponencial, como também a Andrea teve, não é? Sim. E tem, não é? Acaba de ter aqui um sucesso assim muito grande, não é? Uma subida muito acentuada. Sim. Portanto, no fundo, é não só fazer um bom acompanhamento ao cliente na venda, mas ao longo do tempo. E depois fazer o que a maior parte dos mediadores não faz, é pedir um feedback do nosso serviço ao cliente, é pedir recomendações ao cliente, Sim. porque uma vez que o cliente está satisfeito, vai ter todo o gosto em ter o mesmo serviço para um amigo, para um familiar. E, portanto, se nós tivermos contactos a partir dos nossos clientes, já é meia venda feita, porque o cliente já vem com uma recomendação. E, portanto, eu trabalho muito esta parte e, por isso, daí também o meu crescimento mais rápido. Outra estratégia muito importante, e que eu vou revelar, são as parcerias. Portanto, há vários negócios que faz sentido ter parceria com o mediador de seguros. Por exemplo, os contabilistas. Porque os contabilistas têm uma carteira de clientes que ajudam, não é? Na parte da contabilidade, e que também eles têm necessidades ao nível dos seguros. Portanto, por que não unir as duas tarefas, não é?
Obviamente que para ser uma parceria de sucesso tem que ser bom para ambas as partes e tem que haver aqui um match, não é? A pessoa tem que se identificar na nossa forma, na nossa missão, na nossa forma de estar. Pronto. E eu acredito e já percebi que existe esta necessidade no mercado aqui a respeito da mentoria para profissionais de seguros. Vejo que as pessoas andam um bocadinho desorientadas, não sabem, por um lado, as que estão a começar, como é que hão de começar, como é que se hão de colocar no mercado, Posicionar, não é? posicionar Sim. para ter realmente resultados e fazer um bom trabalho. E, por outro lado, os mediadores que já têm uma carteira conquistada e que, de certa forma, estão confortáveis com a sua carteira, mas também não sabem como hão de liderar equipas, escalar resultados. Portanto, são estas pessoas que podem ter consigo, quer seja empresários que estão a começar, Sim. quer seja aqueles que já têm e que sentem que está tudo sempre assim um bocadinho estagnado. Sim. Porque isto é um negócio muito hostil e muito voraz e quem tem hoje uma carteira pode amanhã não ter ninguém, não é? É isso mesmo, pronto. Os clientes conquistam-se, mas também se não forem bem cuidados, digamos assim, se a relação com o cliente não for bem nutrida, ele também facilmente vai embora. Uma coisa que eu digo sempre aos meus clientes é: qualquer coisa que precise, o meu telefone está disponível para si em qualquer hora que precise. Isto faz toda a diferença. E se o cliente não estiver satisfeito por algum motivo, tem o à vontade comigo para me dizer e nesse sentido vamos encontrar outra solução que faça mais sentido naquele momento, não é? Ok. Como é que a podem contactar? Vamos mesmo terminar. Como é que a podem contactar, Andreia? Portanto, podem-me contactar pelo WhatsApp 96 002 1057 Basta, o telefone está sempre disponível. ou então para o Instagram, que é andrearaújo.consultora, ou o Facebook Andreia Araújo Seguros. Muito bem. E saber aqui como ter um negócio de sucesso nesta área dos seguros. Nesta área dos seguros. Sim. Obrigada, Andreia. Muito obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Quem sabe, exatamente, mais uma próxima. É Obrigada. um tema importante. É um tema importante. Seguros é sempre. Hoje falámos aqui noutra perspectiva, mas seguros é sempre muito bom saber. E então a seguir vamos receber outra convidada? Pois, portanto, fique desse lado. Depois de um pequeno separador, recebemos a segunda convidada. Até já. E cá estamos nós de volta e já temos aqui connosco a nossa próxima convidada. Exatamente, temos a doutora Teresa Reis. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia. Boa tarde, É muito bom estar aqui. bem-vinda. Médica psiquiatra, doutorada em Medicina e mestra em Investigação Clínica, coordenam um projeto único e inovador na área de saúde mental perinatal num hospital público e também desenvolve aqui atividade clínica especializada nesta área, que é o nosso tema de hoje. Exatamente. Que sorte tê-la neste Vamos tema. falar um bocadinho sobre saúde mental perinatal, que é realmente aqui uma área muito interessante. A psiquiatria, no geral, e a saúde mental é absolutamente essencial, mas trazer aqui um bocadinho da saúde mental perinatal, que é um tema que me apaixona e que é absolutamente essencial. Portanto, é muito bom. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui a partilhar este tema. Doutora, como é que surge aqui a psiquiatria na sua vida? Alguma coisa que sempre se imaginou médica e esta especialidade? De todo, por acaso de todo. Na verdade, e é engraçado como isso explica um bocadinho como é que eu depois venho para a área da saúde mental perinatal. Eu queria e adorava e continuo a achar uma especialidade lindíssima, obstetrícia e ginecologia. Okay. Na altura, portanto, é uma especialidade que ainda hoje tem uma exigência e uma nota. Portanto, nós no final de medicina, portanto, ao fim de 6 anos, ao fim de 1 ano de internato geral, temos um exame que acaba por decidir a especialidade que escolhemos. Eu não tive nota 1 ano, não tive nota 2 anos e pensei, não, vou aqui para uma coisa completamente diferente. Sim. E surge a oportunidade. Portanto, eu sou de Évora, era a primeira vez que havia a oportunidade de fazer a especialidade na minha cidade natal, onde eu tinha a minha família, para onde eu queria regressar depois de ter estado em Lisboa, Claro. ter estado fora. Tinha gostado muito, mas queria voltar. E, portanto, pensei, isto é um sinal, é a primeira vez. É um sinal. É um sinal, então vamos experimentar. Sim. Confesso que sei o que é um ataque de pânico, porque depois de ter tomado esta decisão e no regresso a Évora tenho um ataque de pânico, porque penso o que é que eu fiz à minha vida, porque eu não era nada disto. Portanto, eu gostava muito de cirurgia, gostava muito de bloco operatório. Portanto, como é que eu vou a saúde passar? mental é uma coisa quase mais abstrata.
não é nada abstrato. Eu sei, Esse é um dos mitos em relação à saúde eu mental. percebo. Não, eu Mas percebo. é passar do silêncio do bloco operatório, do fresco do bloco operatório, que eu gostava muito, portanto, do próprio ambiente, para passar o dia a falar e a comunicar. E isso, na altura, realmente eu não tinha, enfim, se calhar previsto que... Iria E, acontecer. portanto, tive um ataque de pânico que se resolveu e que, na verdade, foi a primeira grande volta na minha vida, absolutamente maravilhosa, e que me levou a uma área que me apaixona e que me apaixonou depois muito rapidamente, porque, na verdade, eu já tinha alguma intervenção muito ligada à área da saúde mental, um bocadinho indiretamente, fazia muito voluntariado com famílias, com crianças que estavam acolhidas em centros de acolhimento temporário e onde a saúde mental e a saúde mental das famílias já me dizia muito. Portanto, na verdade, foi aqui o destino a levar-me, como tantas vezes acontece ao longo da vida, para um caminho B, que afinal esse é que era o caminho certo. Esse é que era o caminho certo. Então, tirando já aqui este mito sobre a saúde mental, porque ainda é um tabu, não é? Falar de psiquiatria e de saúde mental ainda é um tabu. Tirando aqui este mito, isto é mesmo medicina. Sem dúvida alguma. Tanto como quem abre o corpo e opera um coração. Sem dúvida. Aliás, eu há assim frases que muitas vezes me atrevo a utilizar, mas que para mim são verdades absolutas. Doença é doença. Não há nenhuma doença que passe sem o tratamento adequado e, portanto, problemáticas de saúde mental são iguais nesta perspectiva, se calhar mais holística e global, a qualquer outra doença. Se eu tenho uma infecção respiratória, a infecção respiratória habitualmente não começa abruptamente. Começa com alguns sinais, se calhar começa com tosse, depois se calhar começa a ter parâmetros inflamatórios que me alteram as análises, depois se calhar já preciso de outro tipo de tratamento. Obviamente que se eu tratar isto à primeira tosse, as coisas melhoram. Se calhar já não vai ali para a infecção Obviamente, mais abrupta. e não preciso de um internamento e se calhar não preciso de tratamentos muito complexos. É exatamente a mesma questão, é simplesmente outro órgão, não são os pulmões, é o cérebro que está a adoecer e, portanto, também aí, na maior parte das vezes, e na doença mental leve a moderada, claro que não estamos aqui a falar da doença mental grave, que muitas vezes abruptamente e de um dia para o outro as pessoas ficam gravemente doentes, com o seu funcionamento muito afetado, mas a maior parte das doenças mentais começam com alguns sinais, alguns sintomas. A grande diferença é que se alguém tosse imediatamente, tens de ir ao médico, tens de ir ver isso. Essa tosse está feia. Essa tosse está feia, não te chegues aqui para o pé de mim, fica lá em casa um dia que ainda me infectas. Não é? Toma um xarope, toma qualquer coisa, faz qualquer coisa. É aqui que o estigma na doença mental e em relação às problemáticas de saúde mental ainda está extremamente marcado. Quando alguém nos diz eu não estou bem, eu emocionalmente não me sinto bem, nós não lhe dizemos vai ver o que é que se passa, procura alguém, procura ajuda, procura tratamento, vai Amanhã passear. acordas melhor Como amanhã. chocolate. Isso, como um chocolate, vai dar uma volta, isso passa. Doença é doença. Doença é doença e não há nenhuma doença que se resolva, que eu saiba e que eu conheça, com um passeio, com o comer um chocolate, com o falar com um amigo. Pode ajudar, mas obviamente que não vai resolver a doença. E, uma portanto, maneira muito isto é uma forma que ver isso. precisamos muito de interiorizar em relação à doença mental e muito provavelmente enquanto isso não acontecer não haverá um adequado acesso aos cuidados, uma procura que corresponda a uma resolução da problemática no seu início e que, como em outras doenças, óbvio, se estamos no início da doença, muito mais facilmente ela é tratada, ela é resolvida, ela é, enfim, resolvida como noutras doenças, não é? Debelada como noutras doenças. E então, porquê aqui este foco na saúde mental perinatal? Adorávamos falar consigo, eu já estou com imensa pena do programa não se esticar, mas pronto. Volta ao programa, tem não que é? ser, Pois. doutora, tem que nos prometer isso. Claro que sim, Pronto. claro que sim, tem Então, todo o gosto. este Agora que já sei o foco- caminho, perdi-me 10 vezes, mas Não desistiu, não é? não desisti. Aliás, essa é Bom uma sinal. característica de alguém que trabalha na saúde mental. A persistência, a resiliência, porque não é fácil, tendo em conta. Agora, a saúde mental perinatal, como é que aparece na minha vida? Aparece da minha vivência pessoal. Eu, depois do nascimento da minha primeira filha, e isto é público, eu falo, aliás, precisamos que mais pessoas falem disto desta maneira. Depois do nascimento da minha primeira filha, eu fiquei profundamente deprimida e eu dei por mim a pensar como é que é possível, quer dizer, eu sou médica,
sou psiquiatra, portanto, quer dizer, se alguém tem competências, tem ferramentas para gerir isto, sou eu. E como é que eu não encontro informação? Como é que ninguém me ajuda? Como é que eu não sei nada em relação à forma como eu tenho de gerir? Teve a sua filha. Há 6 anos. É impressionante como é que é possível isto acontecer, Sim, não é? sim, sim. Portanto, e claro que não estava bem, arrastei, como a maior parte das pessoas acontece, isto acontece-me diariamente na altura, clínica. porque se calhar fisicamente Como é que é estou possível? mal. Uma criança que foi altamente desejada, portanto, uma gravidez correu tudo bem. Eu estava numa fase ótima da minha vida, uma gravidez planeada, Planeada, desejada, portanto, nasceu a filha que não quis, teve sim. qualquer intercorrência, tudo. Aliás, isto é uma coisa que muitas vezes dizem em consulta: porquê eu estou tão bem? Mas isto é uma doença. Assim como uma pessoa não escolhe ter diabetes, não escolhe, mais uma vez, ter uma infecção respiratória. É uma doença, acontece, não é? E eu realmente, na altura, senti uma falta, uma profunda falta de apoio, uma profunda falta de conhecimento. Muitas ideias, muitas, e às vezes pensamos, é médico, isto não lhe vai acontecer, às vezes até é pior, não é? A Casa de Ferreira Espeto de Pau. E, portanto, disseram-me todos estes clichês, deram-me todos. E, atenção, não estamos a falar aqui, os meus amigos também são psiquiatras. A maior parte dos meus amigos são médicos, não é? Não é a vizinha ou a amiga, amiguinha, a avózinha, ou a avó pronto, ou a sim, mãe. Portanto, de todo lado eu ouvia, isso passa, estás-te a adaptar, isso é normal. E eu sentia-me tudo menos normal, e quando as coisas realmente ficaram mais graves, obviamente que consegui procurar tratamento, aquilo que nem todas as mulheres conseguem, até porque o acesso, infelizmente, aos cuidados de saúde mental não está facilitada. Mas realmente senti que fazia sentido, comecei a estudar, comecei a fazer formação e percebi que não havia muita coisa em Portugal, portanto toda a formação que fiz tive de a fazer fora, em institutos internacionais, e acabei a partir daí por começar a especializar-me e a trazer cada vez mais esta questão, não só de uma perspectiva médica, enquanto missão, lá está, enquanto profissional, mas também muito a trazer esta necessidade de dar voz a uma problemática que na verdade afeta uma percentagem elevadíssima de mulheres nesta fase Aliás, da nós sua vida. temos aqui uma frase que foi retirada de algum sítio. Acho que fui eu Não que sei, enviei. ou enviou, não sei, que diz: as problemáticas de saúde mental no período perinatal são a principal complicação obstétrica não diagnosticada. Exatamente. Falamos de tantas complicações obstétricas, Sim. nós também as falamos aqui, tantas, mas esta parte da saúde mental... E não é impressionante como, se por exemplo pensarmos, e enfim, é um programa que eventualmente o público também é muito de mulheres, e se já estiveram grávidas, é impensável nós irmos a uma consulta de vigilância da gravidez e não nos medirem a tensão arterial. Claro. No entanto, a probabilidade daquela mulher desenvolver hipertensão na gravidez é de cerca de 5%. É uma probabilidade baixa, ainda assim, obviamente, há um risco, portanto, é E a tensão alta impensável. é mau para o bebê. Claro que sim, dá portanto, é pode dar impensável não se fazer esse rastreio, obviamente. Se pensarmos em diabetes, e quem já esteve grávida fez aquele teste terrível da PTGO, não é? Que tem que ter aquele líquido que, enfim. É pior. No entanto, a probabilidade daquela mulher desenvolver diabetes é mais uma vez 5 a 6%. No entanto, é impensável aquela mulher não fazer aquele exame, não é? Porque, mais uma vez, é um risco para a mãe e para o bebê. No entanto, a probabilidade desta mesma mulher desenvolver doença mental no período perinatal é superior a 20%. E quando nós perguntamos à maior parte das mulheres, foi-lhe feito algum rastreio? Foram-lhe feitas perguntas específicas para avaliar este risco, que é muito superior ao de outras doenças e que também vai acarretar consequências para a mãe, para o bebê, para a construção familiar saudável. A maior parte das mulheres, e eu já pus isto em vários fóruns, e a percentagem de mulheres anda sempre inferior a 10%, que são sequer questionadas. Portanto, isto é extremamente preocupante e, obviamente, que é absolutamente essencial que seja dada voz, que as mulheres saibam que aquilo que lhes está a acontecer não é normal, não é adaptativo, pelo menos para entre 20% a 30% das mulheres não será passageiro e vai precisar de acompanhamento, de tratamento. E quais é que são essas principais problemáticas? O que é que são aqui as queixas? Portanto, existe no global, e esta percentagem é uma percentagem Estamos global. a falar no global, No global. E nestes minutos Claro que realmente sim. temos que ser muito Claro globais. que sim, claro que sim. Portanto, no global, a
probabilidade de uma mulher desenvolver doença, e atenção, aqui eu não estou a falar de sintomas, também eu não estou a falar de um dia em que estamos mais tristes, não estou a falar de, e vamos lá ver, é absolutamente avassalador ter um bebê, não é? Em termos de cansaço, exigência física, emocional, não estamos a falar disso, estamos a falar de doença, está bem? Portanto, e isto é muito importante, porque as pessoas às vezes pensam, esta percentagem, isto não pode ser verdade, Mas estamos a falar de doença. A dificuldade, eu acho, é saber o que é doença e o que é normal num dia mau. Ok. Ou vários dias maus. Como é que a gente... Não é normal não estarmos bem vários dias seguidos, Ok. não é? E isto aplica-se, não é normal o nosso funcionamento estar afetado. E isto é uma regra que nós muitas das vezes utilizamos na saúde mental e na doença mental. E, portanto, uma coisa é um dia não estarmos bem, outra coisa é, ao longo, e muitas vezes usa-se nas definições, mais uma vez isto não é nada por acaso, é verdade que a saúde mental não tem exames, eu não tenho nenhuma análise, infelizmente, para, ok, está aqui um diagnóstico de depressão, está aqui um diagnóstico de ansiedade, está aqui um diagnóstico de perturbação obsessiva ou compulsiva. Não temos exames, mas temos critérios diagnósticos extremamente precisos que, se as pessoas cumprirem, têm a doença, se não cumprirem, podem ter alguns sintomas, mas não têm doença. Em relação a o que é que não é estar bem, se eu durante 15 dias me sinto triste, sem energia, se não durmo, e claro que aqui há a avaliação e depois diz, dormir, Pois o que é bem, isso? O que é isso, dormir quando tem um O que é bebê? isso? Mas é importante, porque uma coisa é eu não dormir porque o meu bebê não me deixa dormir, outra coisa é o meu bebê até dorme, mas eu passo a noite inteira a verificá-lo numa hipervigilância extrema, com medo que lhe aconteça alguma coisa, e isto não é normal. Aquela mulher poderia dormir enquanto o bebê está a dormir e não dorme. Nem que Isto seja não ali é 30 normal. minutos, 1 hora. Exatamente. Ou muitas vezes os bebés conseguem fazer 1 hora e meia de sono contínuo durante a noite e as mulheres não conseguem fazer isto. Isto não é normal. E em termos de prevalência, lá está dentro daquele número global, que acho que é muito importante termos a noção, 20 a 30% das mulheres, temos, por exemplo, cerca de 22% das mulheres vão desenvolver depressão, é uma das problemáticas mais frequentes. Ansiedade, portanto, perturbação da ansiedade, não é só, mais uma vez, eu hoje estou um bocadinho ansiosa porque estou aqui na televisão. Não está nada, então fala tão bem, está tão aqui à vontade. É realmente haver uma problemática de ansiedade. Sim. E aqui ainda é superior, portanto cerca de 25% das mulheres podem desenvolver no período perinatal. E mais uma vez, o que é o período perinatal? Pois não explicámos isso. Isso é importante. Do que é que estamos a falar? Dar aqui um passo atrás. Estamos aqui a falar. Dar aqui um passo atrás. Estamos a falar do período, portanto, se pensarmos em concepções e naquilo que na literatura vem como mais restrito, estamos a falar do período da gravidez, portanto, início da gravidez até 1 ano após o parto. Nas definições um bocadinho mais alargadas, falamos também do período pré-concepcional, porque muitas das vezes existem experiências no período pré-concepcional que são extremamente desafiantes à saúde mental, como, por exemplo, perda gestacional e infertilidade, que obviamente vão marcar o período de pré-concepção consciente. Faz com que a pessoa, Exatamente. até está a viver aquilo que desejava, Exatamente. neste caso teve o filho, mas na realidade há ali muitas marcas e muitos traumas que vêm ali associados. Era todo um programa, podíamos até já combinar, Doutora, gravidez após a perda gestacional ou perda gestacional. Então, olha, tudo isso adorávamos que viesse falar sobre isso. Ok. Mas, portanto, e voltando aqui aos síndromes mais frequentes, temos a ansiedade, com cerca de 25% das mulheres, mais uma vez, período perinatal, gravidez, pós-parto a desenvolverem, depressão, cerca de 22% das mulheres. Temos, por exemplo, fenómenos interessantes como a perturbação obsessivo-compulsiva, que tem um pico de incidência e, portanto, é mais provável haver o desenvolvimento ou agravamento de sintomas obsessivo-compulsivos no período perinatal. Outro fenómeno que é habitualmente relativamente raro, por exemplo, a perturbação de stress pós-traumático, que nós pensamos, a perturbação de stress pós-traumático é de quem andou na guerra, de quem está em situações de violência. Existe um pico e uma maior probabilidade do desenvolvimento de perturbação de stress pós-traumático no período perinatal, mais uma vez. Assim como psicose, portanto, no global, a maior parte das entidades clínicas major de afetação da saúde mental
têm aqui uma maior probabilidade de desenvolvimento ou de recorrência no período perinatal. E chamar a atenção a esta questão também da recorrência. Por exemplo, no caso da depressão, é extremamente provável que uma mulher que teve episódios anteriores de depressão volte a ter sintomatologia durante o período perinatal. E aqui estamos a falar de probabilidades de cerca de 80%, como eu às vezes a brincar em consulta digo, e tento normalizar a tensão, só com muita sorte é que se safava. Porque se tinha história de depressão anterior, a probabilidade de ter sintomas na gravidez, no pós-parto, era elevadíssima, está bem? E as pessoas precisam ter consciência disto, precisam de se preparar, precisam de, com naturalidade, eventualmente considerar estarem em terapia quando iniciam o período perinatal, seja... Portanto, se a pessoa já tiver esta consciência que há estes 80% de probabilidade, quando vai ter o filho, não é para não ter o filho, vai ter o filho, mas já se precavê da mesma maneira que se precavê com o ferro, que já se sabe que quase todas têm que tomar, e com aquela alimentação mais cuidada. Ou como se eu tenho uma patologia pulmonar, eu gosto sempre de ir às coisas muito de outras áreas. Se eu tenho uma patologia pulmonar, obviamente que me vou vacinar no inverno, sim, não é? Exatamente. Portanto, se eu já sei que tenho aqui uma fragilidade, uma probabilidade mais elevada de vir a desenvolver algum tipo de problemática, antecipadamente falar com o meu médico, considerar a necessidade de ter um acompanhamento mais próximo, considerar, e aqui é absolutamente essencial, que deveria, aliás, as orientações da DGS, da Direção-Geral de Saúde, indicam que, supostamente, deveriam ser feitos rastreios de saúde mental no acompanhamento da gravidez de baixo risco. Portanto, os nossos médicos de família, as nossas enfermeiras de família, enfermeiros de família, deveriam estar a avaliar, e voltamos ao rastreio, assim como é feito para a hipertensão, para a diabetes, e muito bem, nada contra, apesar de ter uma probabilidade muito inferior de ser desenvolvida estas problemáticas, eu não tenho problema nenhum que elas sejam avaliadas, eu tenho problema que não se avalie a saúde mental. Então, e de que maneira, vimos aqui algumas fotos suas a passar, de que maneira é que tem estado aqui a contribuir para isto com alguns projetos? Sem dúvida. Pois, a minha cabeça às vezes é assim um bocadinho como uma máquina de pipocas, acho que é assim a melhor analogia que eu consigo fazer, e realmente eu... Sinto isso. Pois. Ainda agora já estou a pensar que havia outra pergunta que eu queria ter feito antes desta, mas agora respondei. Tudo bem. Não sei se temos que ir para outra. Mas em termos de projetos, portanto, lá está, eu tenho aqui um senso de missão, e que vem, lá está, se calhar aqui um bocadinho da minha vida e daquilo que fui fazendo também enquanto voluntariado, e enquanto acreditar sinceramente que se todos nós contribuirmos de alguma forma, teremos com certeza uma sociedade muito mais justa, muito mais equitativa, e tenho tentado fazer isso na área da saúde mental. Eu venho da área da reabilitação, sou presidente de uma associação de apoio a doentes psiquiátricos, e portanto aqui especificamente na área da saúde mental, além de termos conseguido implementar um projeto extremamente interessante com resultados extraordinários num hospital público e com todas as dificuldades que sabemos, e este mês de novembro está a ser particularmente difícil, como as pessoas sabem, para o SNS, mas conseguimos implementar um projeto de rastreio e intervenção precoce na doença mental perinatal. Portanto, nós vamos mesmo fazer rastreios na obstetrícia. Nós, quando os bebés nascem, nas primeiras 24 a 48 horas, vamos falar com as mães, não perguntar pelo bebê, porque isso toda a gente pergunta, mas perguntar por elas. Isso como é que elas estão? Sempre que alguém tem um bebê, eu digo, eu já vou ver essa criança. Eu vou primeiro ver a minha amiga. Exatamente. E não há presentes para o bebê, porque toda a gente já encheu e os bebés têm coisas até demais. Portanto, o presente é para a mãe, a ajuda é para a mãe, o suporte é para a mãe. Portanto, conseguimos implementar isso. Neste momento, estamos muito felizes porque recebemos um financiamento e que eu tenho energia para isso. Vamos implementar em todos os, portanto, nos cuidados de saúde primários da região do Alentejo, onde eu estou, vamos implementar nos cuidados de saúde primários um programa de rastreio e intervenção precoce, porque precisamos, mais uma vez, que a saúde esteja acessível a todas as pessoas, e aquilo que estamos neste momento a observar na saúde no geral é que apenas uma parte da sociedade e apenas uma parte da população é que começa a ter acesso a cuidados de saúde diferenciados e de qualidade, e muito claramente estes projetos têm como objetivo conseguir que
qualquer mulher qualquer de um hospital público, independentemente da sua origem, da sua capacidade financeira e económica, tenha acesso a cuidados de qualidade e muito diferenciados. E, portanto, podia-lhe falar de mais 5 ou 6 projetos que eu neste momento estou a começar, mas depois então, eu volto, não é? É, volta, às vezes que forem necessárias, para falarmos com tempo de cada um desses projetos. A pergunta que eu lhe deveria ter feito antes ainda de falarmos dos projetos, e terminei aqui, mas tenho que voltar atrás e dizer, é tomar antidepressivos, pessoas que já tomam antidepressivos, estes medicamentos assim, na gravidez, neste período, é suposto ou não é suposto? É uma pergunta esta pergunta tem mesmo que ficar e a aqui resposta é claramente sim, podem. Sim, podem. Mais do que sim, podem, sim, devem. Existe medicação compatível com a gravidez, com o parto, pós-parto e amamentação, seja na área da saúde mental, seja em qualquer outra área da saúde. Ou seja, nós temos de olhar para a mulher no individual, temos de adaptar a medicação às suas necessidades e existem, posso lhe dizer que eu digo às vezes assim frases um bocadinho polémicas, que não explicadas podem parecer. Eu tenho muitas mulheres que lhes salvei a amamentação com antidepressivos, portanto, repare como isto é antítese de eu não posso, porque uma mulher que está ansiosa, nós quando estamos ansiosos não produzimos leite, como é óbvio. Portanto, eu preciso que esta mulher deixe de estar ansiosa, deixe de estar deprimida para conseguir amamentar com qualidade. Portanto, ou seja, não só os antidepressivos, e para dar aqui este exemplo, porque na gravidez é terrível, e temos de acabar com, e isto é um problema gravíssimo, acabar com esta ideia de que durante a gravidez e o pós-parto temos de parar as medicações para problemáticas de saúde que estão a ser tratadas, e isto acontece com imensa frequência. Mulheres que estão bem... é um problema, não é? Como todas as doenças, se eu tenho uma infecção respiratória, estou a tomar um medicamento, estou a tomar um antibiótico e de repente paro o antibiótico, isto é gravíssimo. Se eu estou bem, se estou estável para uma problemática, por exemplo, de depressão, que de repente me param o antidepressivo, e isto infelizmente continua a acontecer, a mulher dão-lhe indicação, está grávida, já devia ter parado isso. Como é que as mulheres são altamente criticadas? Quer dizer, a culpa que as mães têm é alimentada muitas das vezes... Você está a fazer mal ao seu bebê. Exatamente, não é? E, portanto, muito claramente existe terapêutica compatível e, na maior parte das situações, a terapêutica é para ser continuada, até porque a mulher pode estar estável com uma determinada medicação e, ainda assim, a probabilidade de recorrer e agravar os seus sintomas 50%. no período perinatal, portanto, eu, por exemplo, e tenho muitas mulheres que já sigo ao fim de 1, 2, 3 gravidezes e lá vamos nós a mais uma gravidez com medicação, claro que vamos. E tudo tranquilo, com tudo a correr muito bem. Doutora Teresa, é mesmo uma pena, estávamos quase a despedir-nos. Mas é com alegria. É com alegria, Pronto. sim. É uma pena porque ficávamos aqui a falar mais das suas redes sociais, porque tem muita informação, podem saber como é que a podem contactar. Sim, e isto é outra missão que confesso que durante muito tempo tive muitos colegas que acharam que eu era assim um bocadinho, lá está, mas pronto, a minha fábrica de pipocas fez com que eu achasse que isto, porque onde é que estão as mulheres no período perinatal? Estão nas redes sociais, não é? Portanto, eu tenho o meu Instagram, que é só Teresa, portanto no Instagram teresa.reis.psique, onde é só um perfil de saúde mental perinatal com muita informação, muita evidência científica para que as mulheres realmente se sintam apoiadas e seguras nas decisões que vão fazendo em relação à sua saúde mental neste período absolutamente essencial e maravilhoso para a sua reconstrução familiar. Nós temos que nos despedir. Exato. Mas para uma próxima. Já Próximas, que eu já tenho aqui na minha cabeça também com pipocas muitas ideias de que é que nós podemos falar. Muito obrigada, agradeço essa oportunidade. Igualmente, obrigada. E obrigada até por ter corrido para estar aqui connosco. Foi aqui uma das agendas. por não ter desistido. Exatamente. Então é assim que terminamos mais um programa hoje, um programa cheio. É verdade, conhecemos em primeiro lugar a Andreia, que nos deu aqui este exemplo de resiliência, de renascer quase das cinzas e de hoje ajudar outras pessoas. Falámos aqui de mentoria para profissionais de seguros e falámos aqui deste tema, que é um tema que falamos várias vezes, mas hoje aqui específico, saúde mental perinatal. E convidamos-la a assistir o próximo programa Conversa de Mulheres, que recebemos vastas convidadas, vários temas são abordados aqui, portanto não pode perder pelas 15 horas. E por favor, aquilo que nós dissemos aqui, que a doutora disse aqui, se está com sintomas, procure ajuda, porque com certeza quanto mais cedo tratar disso, mais fácil vai ser a sua recuperação e melhor também para a sua família, está bem? Contamos consigo para ouvir estas recomendações e nós voltamos. Voltamos, porte-se bem.
Até à próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.